para a nossa correção da terceira lista de exercícios. Não vale nem a pena comentar muito sobre o YouTube, né? Porque aqui a gente tem 1 hora contada para corrigir e salvar a tempo de ficar disponível aí por 24 horas. Então, vamos dar um gás aí na correção, porque o tempo aqui no Instagram é limitado. E lembrando, é a minha primeira transmissão, esse perfil é novo, por ser exclusivo para o grupo. Então, se faz necessário que vocês curtam aí com esse coraçãozinho aí, para que o vídeo tenha relevância e possa ser mantido aí pelo Instagram, beleza? Então, cumprimentar todo mundo. Galera, seguinte, eu vou comentando questão por questão, e se vocês tiverem dúvida, vocês vão colocando aí, que eu vou estar, na medida do possível, tentando explicar de uma maneira diferente, tentando ajudar. Legal? Vamos nessa. Olha aí, Thiago Santos, Júnior Paiva, Revelis, Anderson. Bom, boa noite para todos. Galera, vamos lá. Vamos pegar a questão número 21. Um computador possui dispositivos de entrada, saída e armazenamento. Qual das opções a seguir é, na sua concepção original, um dispositivo de entrada? Porta USB não é nem de entrada nem de saída, né? Porta USB é barramento. Então, barramento não é considerado nem dispositivo de entrada nem de saída. Então, a letra A está fora. Processador é o principal componente do computador. É o cérebro da máquina propriamente dita. Então, processador também não é dispositivo de entrada e saída. Letra B está fora. Impressora é dispositivo de saída. Mouse é dispositivo de entrada. Então, o gabarito aí é o que, gente? Letra D de delta, né? Dispositivo de entrada, gabarito letra D de delta. Ah, agora até me liguei que para esse tipo de aula no Instagram, as minhas folhinhas de papel manteiga são interessantes, né? Então, deixe-me já colocar aqui. Se houver necessidade, tem a folhinha para a gente trabalhar. Inclusive o gabarito, como a gente faz nas aulas, nas lives de quarta-feira. Questão número 1. Gabarito aí, letra D de delta. Ok? Vamos lá. Próxima questão. Questãozinha número 2. A informação de um EPROM é... O que é uma EPROM? A gente tem que lembrar dos tipos de memória ROM, né? PROM, EPROM, EEPROM. Inicialmente, a memória ROM é uma memória só de leitura, gravada pelo fabricante. Mas é possível que alguém queira desenvolver uma invenção, um maker. E aí, a gente tem um conceito de PROM, que é uma memória ROM programável. O problema da programável é que depois que a gente grava na PROM, não consegue mais apagar. E aí, se tiver uma necessidade de atualizar, corrigir, perdeu aquela PROM. EPROM é aquela memória que pode ser o quê? Apagada, mas com luz ultravioleta. E aí, quando apaga, apaga tudo. E aí, a gente tem a EEPROM, que é a que a gente pode apagar via USB, né? Através do próprio dispositivo a gente consegue apagar usando eletricidade. A EEPROM utiliza eletricidade para apagar e permite apagar apenas um arquivo, por exemplo, da memória. Não precisa apagar todo o conteúdo. Então, vamos lá. A informação de um EPROM significa que ela pode ser o quê? Apagada. Programada e apagada várias vezes eletricamente? Não, galera. Por quê? Eletricamente não pode. Eletricamente é se fosse EEPROM. A letra E está errada. Observe que eu estou corrigindo ela agora de trás para frente. Na questão 22, letra E. Programada e apagada várias vezes eletricamente? Não. A letra E seria o quê? EEPROM. Legal? A letra D, armazenada permanentemente e sem reescrita. Esse seria o conceito de quem? Da ROM. Na letra C, armazenada temporariamente, seria o conceito da RAM.
é memória volátil. A letra B, ela pode ser apagada utilizando uma luz ultravioleta. Então o gabarito aí da questão 22 é letra B de bravo. 22, letra B de bravo. Vê se todo mundo entendeu aí, fala comigo. Questãozinha 23. Em um computador existem memórias voláteis que necessitam de energia para armazenar dados e não voláteis, que não necessitam de energia para armazenar. Qual das alternativas a seguir apresenta apenas memórias não voláteis? Lembrando, memórias não voláteis são aquelas que vão ter um caráter o quê? Permanente. Então, letra A, a RAM é volátil. Tudo que tiver RAM já está errado, gente. Então, RAM, DRAM, SRAM, tudo que tiver RAM é volátil. Então, na letra A tem RAM, tem DRAM e a cache. Na letra A, todas são voláteis. Ok? Na letra B, a SRAM é volátil. Na letra C, todas são não voláteis. Na letra D, então o gabarito é letra C. 23, gabarito letra C de Charlie. Na 24, cache é volátil. Flash. Flash é um tipo de EEPROM. Então a flash é não volátil. Legal? E a DRAM é volátil. Na letra E, DRAM é volátil, ROM é não volátil, EEPROM é não volátil. Então, gabarito aí, gente, vai ficar o quê? Letra C de Charlie. Até agora, olha os gabaritos aí, ó. 21D, 22 B de Bravo, 23 letra C de Charlie. Ok? Vamos para a questão número 24. Que nome é dado à memória que é uma extensão da memória RAM que fica localizada no HD? Esse é um conceito que eu não havia explicado. Amanhã, ou enfim, durante a semana a gente ainda vai continuar, né, tocando a matéria de hardware. E eu vou ver se eu acrescento mais resumos aí para que vocês possam documentar o conceito de memória virtual. A memória virtual, o nome está dizendo, né? Ela não existe. Fisicamente, eu não posso comprar memória virtual. Eu posso ir numa loja comprar memória RAM, eu posso comprar um HD, mas eu não posso comprar memória virtual. O que acontece? Lá no passado, a gente tinha um computador, por exemplo, com 1 GB de memória RAM. Se a gente começasse a abrir programas e essa memória ficasse totalmente ocupada, o computador travava. Lá no passado, era comum o sistema operacional dar uma mensagem dizendo: para poder continuar trabalhando, fecha a aplicação para poder abrir outra. Você não conseguia ter mais aplicativos abertos se a memória RAM tivesse lotada. O que a Microsoft fez com o Windows? Criou o conceito de memória virtual. E começou a enganar o sistema operacional criando arquivos temporários no disco rígido. Então, o que ela faz? O processador, ele vai despejar primeiro informações na memória principal. O processador vai colocar informações na memória principal. Se a memória principal estiver cheia, ela vai começar a criar arquivos temporários no HD, porque o HD é muito grande. E aí ele começa a salvar arquivos TMP, enganando o processador, dizendo que ele tem mais memória. E aí o computador não trava, só fica lento. Por quê? Como o HD é uma memória de baixa velocidade se comparado com a memória RAM, quanto maior a utilização da memória virtual, mais lento fica o computador. Então quem tinha computador velho deve lembrar que quando abria muitos programas, ficava lá o disco com a luzinha acesa, mó tempão no desktop antigo, ficava aquela luz do HD piscando lá.
indicando que uma intensa utilização da memória virtual. Aí o que a pessoa tinha que fazer? Investir e adquirir mais memória principal, mais memória RAM. Legal? Então, vamos ver se dá para entender agora, dá para responder 24. Que nome é dado à memória que é uma extensão da RAM? Lembrando, extensão por quê? Se a RAM lotar, ele cria arquivos temporários no HD. Fica localizada no HD e é utilizada quando algum programa necessita de mais memória RAM do que a existente. Para o computador não travar, o sistema operacional simula memória principal no HD. Daí o conceito de memória virtual. Então, gabarito da questão 24, letra D de delta. Ok? O que são os arquivos temporários? São arquivos de extensão TMP mesmo, né? Esses arquivos, eles são criados e são apagados ao desligar a máquina. Quando você desliga o computador corretamente, dentre outras coisas que o sistema operacional faz, ele exclui os arquivos temporários. O que pode acontecer de vez em quando é um desligamento abrupto, né? Uma queda de energia, alguma coisa desse tipo, que acabe deixando os arquivos temporários no HD como lixo. Para isso, o Windows tem uma ferramenta chamada o quê? Limpeza de disco. Essa ferramenta de limpeza de disco permite excluir arquivos da lixeira, excluir arquivos temporários e liberar espaço em disco. Legal? Então, questão 24, gabarito letra D de delta. Esse é o nosso resultado até então. Vamos para a questão número 25. Com relação à volatilidade das memórias do computador, marque V para verdadeiro. Não, marque V para as memórias voláteis e N para as não voláteis. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. Questão fácil da OCP, né? A RAM é volátil. Quando eu vejo que a RAM é volátil, eu já arrisco a letra B e a letra C. Porque tem que começar com V. Ele quer a sequência correta. A ROM é não volátil, então vou colocar o N. Já eliminei a letra D. Minha dúvida está entre a A e a E. SRAM, tudo que tem RAM tem que ser volátil, né? RAM, DRAM, SDRAM, SRAM, são todas voláteis. Legal? A única exceção, gente, eu estou colocando tudo que tem RAM é volátil. Uma única exceção, não vai cair, não vai cair. É se cair uma questão falando de, por exemplo, um DVD RAM. DVD RAM é uma tecnologia já obsoleta, não deve cair, né? Mas seria uma exceção aí onde o RAM não é volátil. Legal? Isso fica até para que vocês deem depois uma pesquisada. Agora, via de regra, RAM tem um caráter de volátil. Voltando então. A SRAM é volátil. Se a SRAM é volátil, eu já eliminei a letra E. O gabarito é o que? Letra A. A EEPROM é não volátil. A cache é volátil. A DRAM é volátil. Então ficou VN, VN, VV. Gabarito da 25, letra A de alfa. Beleza, beleza. Pessoal, lembrem que existem dois tipos de memória RAM. Duas grandes categorias hoje em dia de memória RAM. A memória RAM dinâmica e a memória RAM estática. Lembrem que a estática é mais rápida, muito mais rápida, mas também é muito mais cara. Motivo pelo qual a memória SRAM é pequena. Adotada como memória intermediária, né? A memória cache é um exemplo de memória estática, de SRAM. E a memória principal é um exemplo de SDRAM. Ok? Vamos que vamos. Questão 26. Preencha as lacunas e assinale as alternativas, a alternativa correta. A, blá blá blá, é uma memória de... O que eu vou perceber?
não pode ter contradição, né? Quando ele coloca é uma memória não pode ter contradição. Então vamos ver. A memória EPROM é volátil? Não, a letra A já está errada. Porque a EPROM é não volátil. Então a letra A está fora. Na letra B, a memória cache é volátil? Galera, a cache é volátil. Na letra C, a memória RAM é volátil. Na letra D, a memória cache é volátil. Na letra E, a memória ROM não é volátil. Então, assim, de cara, eu tenho que eliminar as alternativas A e E. Eu preciso que vocês observem a maneira como eu estou resolvendo. Né? Porque muitas vezes a gente pega uma questão que a gente não sabe toda a resposta, a gente não sabe todas as alternativas, a gente não sabe tudo. Mas a gente consegue resolver sem ter que resolver sem ter que conhecer, né, todo o conteúdo da questão. Então, vamos lá, memória cache é volátil, memória RAM é volátil, memória cache é volátil. Agora, de alta velocidade não é a RAM. Eu vou riscar a letra C. De alta velocidade é a cache. O tempo de acesso a um dado é muito menor do que se o mesmo estivesse na memória principal. Então o gabarito aí ficou o que, gente? Letra B de bravo. Ok? Memória cache não é de baixa velocidade. Eu não podia marcar a letra D. Então o gabarito é o que? Letra B de bravo. Vamos que vamos. Questão 26. Gabarito letra B. Vamos para a questão número 27. Em relação aos dispositivos de memória existentes em um computador, assinale a alternativa correta. A memória RAM é também conhecida por memória principal, beleza. Possuindo como principal função armazenar permanentemente, está errado. Então a letra A está fora, armazenar temporariamente. Risca permanentemente e coloca temporariamente. O restante está certo. O único erro da letra A é que ao invés de permanentemente é temporariamente. Letra B. EPROM e EEPROM são tipos diferentes de memória RAM. Horroroso, né? São tipos diferentes de memória ROM. Então, na letra B, está fora também. Letra C. A memória ROM é uma memória que já vem gravada de fábrica e é usada somente ao dar o boot, somente quando ligamos o computador para o carregamento de funções básicas para o seu funcionamento. Então, o gabarito aí da 27, letra C de Charlie. Legal. Por que a D está errada? A memória ROM pode ser rotulada como volátil? As letras D e E estão trocadas, né? Onde é ROM, lê-se RAM e vice-versa. Então, as alternativas D e E estão com RAM e ROM trocadas. Gabarito da 27, letra C de Charlie. Ok? Vamos para 28 agora, hein? A memória rápida também tem um valor financeiro maior. Isso a gente fala direto, né? Quanto maior a velocidade, maior o custo. Para amenizar essa questão, a hierarquia de memória é organizada em vários níveis, em que a menor é mais rápida e com maior valor por byte. Sobre a hierarquia de memória, podemos afirmar que, galera, a memória mais rápida que existe na informática é o registrador. Legal? Registrador é a memória mais rápida que existe no computador. Depois vem a memória cache. Aí, nessa questão, a cache tem níveis. Esse L representa level. Aí tem level 1, level 2, level 3, level 4. Numa boa, eu sugiro que vocês abstraiam um pouco a questão dos níveis, no sentido de que quanto menor o nível, mais próximo do processador e mais rápido. Então, o L1 é mais rápido que o L2, que é mais rápido que o L3, que é mais rápido que o L4. Consequentemente, o L1, por ser mais rápido, é o menor de todos, em relação aos níveis de memória cache. Legal? Nem todo computador tem os 4 níveis de cache. É possível que tenha, depende de quê? De uma série de fatores, do modelo do processador, ok?
no passado da placa-mãe. Hoje em dia, a memória cache está encapsulada no processador. Então vamos dar uma olhada aí. Qual vai ser a ordem? Registradores, cache L1, cache L2, cache L3, memória RAM, disco sólido, depois vem o disco rígido. Sendo o registrador mais lento, a letra A está fora. O registrador mais rápido de todos. E de menor tamanho. Só para ter ideia, o tamanho de um registrador é de 2 bits. Tiagão está perguntando o gabarito é 22. Eu estou toda hora printando aí, ó. Letra B. Beleza? Não se preocupa não que daqui a pouco eu trago a folhinha de novo. Vamos lá. Agora 28. Vamos ler a letra B. Pode ser representada da seguinte forma, sendo da mais lenta para a mais rápida. Cache L1, L2, já está errado, né? Da mais lenta para a mais rápida. Quanto menor o nível, o level, o 1, mais rápido. Então a letra B está errada também. Letra C. O registrador não entra na hierarquia da memória. Errado. A gente tem que visualizar a hierarquia das memórias de uma maneira piramidal. Como é que é? É de uma maneira piramidal. Onde no ápice dessa pirâmide a gente tem o registrador. Depois vem a memória cache. Olha aí. A gente tem uma pirâmide com 5 níveis. Eu vou desenhar aqui para mostrar para vocês. 5 níveis. Vamos lá. Vou desenhar a pirâmidezinha. Registrador. Cache. Vale a pena depois colocar isso aí no caderno. Memória principal. Memória de massa. Sendo que na memória de massa a gente vai ter a memória sólida, a memória magnética, no caso o HD, e a memória ótica. Ok? Vê aí, ó. O registrador está no ápice da pirâmide. Por quê? É o menor de todos e mais rápido. A pirâmide, ela vai mostrar que esse pedacinho é o menor. A maior memória é a chamada de memória de massa ou secundária. Memória de massa pode ser chamada também de secundária. A de massa é a mais barata, aí é grandona. Dentre as memórias de massa, o SSD é o mais rápido, depois vem o HD, aí depois o Blu-ray, DVD, ok? Vamos lá. Então, na letra C, o registrador não entra na hierarquia? Está errado, entra sim. Letra D. Da mais veloz para a mais lenta. Registrador, cache L1, cache L2, cache L3, memória RAM e o disco, no caso o HD. Então o gabarito é o que? Letra D de delta. Então fechamos o gabarito a 28, letra D de delta. Por que a letra E está errada? Porque a hierarquia está errada. O registrador tem que ser a mais rápida da informática. O bacana dessa questão e da banca OCP é que tem muita gente que nunca nem ouviu falar em registrador, gente. A maioria começa explicando da memória cache para baixo na pirâmide, ok? O registrador, ele está hierarquicamente, ele é mais rápido do que a cache, embora utilizem a mesma tecnologia estática de SRAM. 29. Acerca dos conceitos básicos sobre hardware, assinale a alternativa que apresenta apenas memórias do tipo secundária. O que vai ser memória secundária? Aquela memória que vai armazenar dados em caráter permanente, dados do usuário comumente, né? Aquela memória que eu posso usar para salvar meus arquivos. Então, disquete, CD, DVD, Blu-ray, pendrive, HD, SSD, cartão de memória, é tudo secundário. Vamos lá, a cache é volátil, não é secundária. A cache é intermediária. HD
é secundária e a RAM é primária. Então, na letra A gente tem intermediária, secundária e primária. Letra A está fora. Letra B. A ROM é primária. A ROM é primária. O pendrive é secundário e a cache é intermediária. Na letra C, a RAM é primária, o DVD é secundário e o cartão de memória também é secundário. Então o gabarito vai ficar o quê, gente? Letra D de delta. HD, CD e pendrive são secundários. 29, letra D. Ok? Questão número 30. Acerca dos conceitos básicos sobre memória de computador, a imagem a seguir mostra uma estrutura que opera integrada e ordenadamente segundo a capacidade de armazenamento, a velocidade de acesso que proporciona ao sistema e ao custo por bit. O que a gente percebe na pirâmide? Que a velocidade e o custo são diretamente proporcionais. Quanto maior a velocidade, mais alto é o preço daquela memória, maior é o custo. Então, velocidade e custo são diretamente proporcionais. Agora, velocidade e custo são inversamente proporcionais à capacidade. Por quê? Quanto mais caro, menor. Quanto mais rápido, menor. Então, a velocidade e o custo são diretamente proporcionais. Quando comparados com a capacidade, velocidade e custo são inversamente proporcionais à capacidade. Legal? Olhando a pirâmide, fica fácil responder que na hierarquia, registrador, cache, memória principal e depois o SSD, que seria o disco eletrônico, ok? O SSD, e se colocasse um quinto nível aí, seria o disco rígido, magnético. Beleza? Então, o gabarito aí ficou o que, gente? Letra C de Charlie, questão 30, letra C de Charlie. E se você quiser colocar mais um degrau maior que o disco eletrônico abaixo aí, seria o disco rígido. Você vai considerar o disco eletrônico, por exemplo, como um SSD e embaixo um disco rígido que é o HD, o hard disk. Beleza? Próxima questão, 31. Assinale a alternativa que descreve de forma correta uma mídia de armazenamento que utiliza tecnologia ótica. Tecnologia ótica vai ser o quê? CD, DVD e Blu-ray. CD, DVD e Blu-ray. Memória RAM é eletrônica, cache é eletrônica, SD é eletrônica, DVD é ótica, pendrive é eletrônica. Então, gabarito aí é o que? Letra D de delta. Questão número 31. Gabarito letra D. Ok? Deixa eu colocar aí pra galera que perdeu algum gabarito. Fala comigo, Tiagão. Meu irmão Tiago Freitas. Tá tranquilo? Olha aí. Vamos para a questão 32. O Rodrigo tá todo feliz, né, cara? O Rodrigo tá com cara de que tá acertando tudo. A Carol tá mandando ver também, tá arrebentando aí na correção. Vamos lá, Ronaldo Cardoso. Questão 32. Um computador contém diversos elementos de hardware. Um desses elementos é responsável por armazenar dados entre a CPU e a RAM. Armazenar dados entre a CPU e a RAM. Qual é a memória intermediária entre a CPU e a RAM, gente? É a memória cache. Memória que vai armazenar as últimas coisas processadas, né? Memória de coisas recentes. Olha aí. Olha o Rodrigão aí gastando a minha consorte. Ela é disciplinada pra caramba. 32. Então a 32 ficou o que aí? Letra A de alfa. Memória cache. Ok? Entre a CPU e a RAM vai ser memória cache.
Registrador, lembra a característica de que é a mais rápida que existe. Memória ROM, memória primária e não volátil, permanente. Barramento não é memória. Barramento é o local por onde uma informação trafega. E o cabo flat, o que é um cabo flat, galera? É o cabo que liga o HD à placa-mãe. O cabo flat era um cabo achatado que existia nos computadores mais antigos. Um cabo cinza, que tinha 80 vias, bem achatado, que ligava o disco rígido à placa-mãe. Legal? Questão 33. Acerca dos conhecimentos básicos sobre hardware, o que é o termo on-board? Nas aulas anteriores, a gente citou que existem dispositivos on-board. O que são dispositivos on-board? São dispositivos integrados à placa-mãe. Quando eu penso hoje num laptop, a maior parte dos dispositivos são on-board. Eu não tenho como colocar uma placa off-board, né, porque o laptop é muito compacto. Por isso que o gamer ainda prefere o quê? Comprar aqueles desktops grandões, né, para poder incrementar com placas de aceleração gráfica, 3D e tal. Então, vamos lá. On-board é o quê? Integrado à placa-mãe. Olha a letra A, que o processador possui apenas uma memória cache, não tem a ver. Que a placa-mãe possui apenas uma interface de rede. Que o microcomputador é monoprocessado ou multiprocessado. Não tem nada a ver. Lembrando que multiprocessado é aquele que tem mais de um processador, dual-core, quad-core, octa-core. A resposta é o que? Letra E. On-board é o integrado à placa-mãe. O contrário de on-board é off-board. Beleza? 34. A solução tradicional para armazenar grandes quantidades de dados é definida como hierarquia de memória, estruturada respectivamente da maior quantidade de armazenamento para a menor quantidade de armazenamento. Sobre hierarquia de memória, é correto afirmar que a menor unidade de armazenamento é SSD? Não. A menor unidade de armazenamento é o registrador. A menor unidade de armazenamento é a cache? Não. A menor unidade de armazenamento é o registrador. Gabarito 34, letra C. Só para ter ideia, o processador ele tem vários registradores. Um registrador tem 2 bits. É bem pequenininho, né? Então, gabarito aí, letra C de Charlie. E qual seria a maior unidade de armazenamento? É a de massa, a secundária. Como, por exemplo, a fita magnética. A fita é a maior de todas. Depois vem o disco rígido, o SSD. Vamos que vamos. 35. Em arquitetura de computadores, o termo hierarquia de memória normalmente se refere a uma tabela ou pirâmide que faz relação entre vários tipos de memória. Então vocês estão vendo que a OCP ela já vem há um tempão cobrando questões com aquele raio daquela pirâmide, trazendo o quê? Hierarquia. Decorem essa hierarquia. Sobre hierarquia de memórias, é correto afirmar que letra A RAM está no topo da hierarquia da memória? Não. Acima da RAM ainda tem a cache e o registrador. Então, a letra A está fora. Os SSDs estão no topo da hierarquia? Observem que hoje o SSD está tão na moda que tem gente que vai cair numa dessa. O SSD é o mais rápido dentre as memórias secundárias. Só que as memórias secundárias são as mais lentas se comparadas com a primária, intermediária e com o registrador. Letra C. Barramentos estão no topo da hierarquia de memória. Barramento é o local por onde uma informação trafega. Barramento não é memória. Então a letra C está fora. Letra D. A cache está no topo da hierarquia de memória? Não. Quem está no topo da hierarquia é a letra E. Os registradores estão no topo da hierarquia. Então, 35, registrador é a memória estática contida no processador que armazena informação durante o ciclo de processamento. Então é a mais rápida de todas, gabarito letra E. 36. Em relação aos conceitos de hardware e software, assinale a alternativa correta.
Letra A. O Microsoft Excel é um software livre? De jeito nenhum. Microsoft Excel é um software proprietário, adquirido sob licença. Você paga para poder usar. Software livre é aquele software que pode ser obtido gratuitamente, mas que, acima de tudo, que tem um código-fonte aberto, que pode ser estudado, modificado, adaptado para qualquer necessidade. É um software que pode ser utilizado para qualquer finalidade, seja ela comercial, industrial, educacional, enfim. Um exemplo de software livre é o Linux, o LibreOffice, o Mozilla Firefox. Então, galera, a letra A está fora. O Microsoft Excel é um software livre? Não. O Microsoft Excel é um software proprietário. Gente, eu estou com maior vontade de imitar o Jean. O que vocês acham? O Jean é engraçado demais, né, cara? Mas eu vou beber uma aguinha, aqui. Vamos lá. Letra C. Memória ROM é uma memória virtual. Errado, né, gente? Memória ROM não é virtual. A memória virtual é formada por arquivos temporários no disco rígido. Letra D. Qual o conceito de firmware? Aquele programa gravado pelo fabricante em uma memória ROM. A pipoca do micro-ondas. No caso do computador, vocês podem anotar aí, a gente tem 3 firmwares no computador. Lá na memória ROM, a gente tem o BIOS, que é o principal, o setup e o post. Ok? BIOS, setup e post. São programas, são firmwares contidos na memória ROM. Ih, vou dormir no sofá, já estou ganhando até esporro. A defensora do Jean. O Jean é um ídolo. Um ídolo. Vamos lá. Firmware é o conjunto de instruções operacionais programadas diretamente no hardware de um equipamento eletrônico. Então, o gabarito é letra D de delta. Questão 36, gabarito letra D de delta. Por que a letra E está errada? Cache é um tipo de chip de memória de computador que mantém seus dados quando a energia é desligada. Aí ficou horroroso, né, gente? Porque a memória cache é volátil. Logo, não mantém nada. A 36, a letra E está fora. Cache é volátil. Gabarito aí é o que, gente? Letra D de delta. Vamos para 37. Assinale a alternativa que não apresenta um software. Assinale a alternativa que não apresenta um software. Vamos lá. Linux é um software livre, planilha eletrônica. Microsoft Excel é um software aplicativo e proprietário, no caso do Excel. BIOS é um firmware, então é um software. O Windows Explorer é um gerenciador de arquivos, é um programa, um utilitário que acompanha o Windows, que foi substituído agora pelo explorador de arquivos. Agora a CMOS é uma pequena memória volátil contida no chipset da placa-mãe, alimentada por uma bateria, que é a CR2032, e que armazena, essa CMOS armazena dados de configuração da máquina, que você coloca no setup, além da data e da hora. Essa foi uma questão, desafio, publicada aí no Instagram, do concurso de inspetor da Polícia Civil de 2001. Eu vou colocar muitas outras questões de desafio aí, né, gente? Vamos produzir bastante conteúdo. E, de certa forma, esse estudo em casa, né, no momento que a gente está vivendo hoje, é cada vez mais importante, né? Eu vou tentar produzir bastante coisa aí para que vocês caiam dentro da informática. E mais, ainda que vocês tenham essa rotina de estudar informática, né? Porque, mal ou bem, eu acho que eu obriguei vocês essa semana a pegar no conteúdo umas 3 vezes. A Crislane está perguntando se o professor Jean Aquino é um cara da língua portuguesa. Eu estou copiando esse projeto dele. Ele tem esse projeto já há mais de um ano.
E eu admiro tanto o trabalho dele que eu decidi fazer um projeto parecido, né, com esse acompanhamento, mas inspirado no trabalho de Jean Aquino. Vamos lá, galera. 37, gabarito letra A. 38. Assinale a alternativa que não apresenta um hardware. Agora é o contrário, né? A CMOS é um hardware. O cooler é o ventiladorzinho que fica em cima do processador, é um hardware. A CPU é o processador propriamente dito, é um hardware. HD é o disco rígido, é um hardware também. Quem não é hardware? O BIOS. O BIOS é um firmware. Então gabarito é o que, gente? Letra B de bravo. Uma espécie de software gravado de fábrica indispensável para o funcionamento da máquina. Basic Input Output System. Legal? Galera, BIOS sempre vai ser um software. BIOS sempre vai ser um software. Jamais o BIOS vai ser um hardware. Professor, mas se ele falar o BIOS, a BIOS, o BIOS, a BIOS, não interessa, não existe isso. Lembrem, vocês já estão, né, começando a desenvolver um entendimento do conteúdo, não é só decorar. ROM é a memória é física, eu consigo pegar. BIOS é o programa gravado na memória, então é um software. Letra B de bravo. Então a parcial tá aí, gente. Tem que tomar cuidado com o tempo. Quem perdeu vai printando. Vamos lá. 39. Sobre conceitos básicos em informática, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Backup. Backup é o quê? Uma cópia de segurança. Uma cópia de dados de um dispositivo de armazenamento para outro, com a finalidade de proteger os dados originais de qualquer eventualidade, podendo assim serem restaurados em caso de perda. A letra A está certa. A incorreta é a letra B, gente. Esse biochip aí com S, isso não existe. Existe BIOS. Aí ele tentou escrever um BIOS, BIOS. Enfim, essa palavra nem existe. Então o gabarito é letra B de bravo. Agora vocês vão riscar o biochip e vão escrever uma palavrinha. Agora vocês escrevam aí para mim. O que deveria entrar no lugar é BIOS, né? A primeira camada de software é o firmware. No caso do computador, é o BIOS. Legal? Então o gabarito é letra B. Na letra C, o byte é um conjunto de 8 bits. Isso também caiu nas últimas provas de Polícia Civil. Na letra D, a CMOS é outra linda para cair nessa prova da OCP, gente. A maioria, vocês veem, no último concurso da Polícia Civil, teve gente que errou a questão que perguntava quantos bits tinha um byte. Então imagina se cair a questão perguntando o que é a CMOS. A grande maioria não sabe o que é. A CMOS, então, é a memória volátil que armazena dados de configuração do sistema, como, por exemplo, a data e a hora, que é alimentada por uma bateria. Pequena área de memória volátil alimentada por bateria usada para gravar as configurações do setup. Tudo que você colocar no setup fica gravado na CMOS. Letra E. Compactadores de arquivo. Quais são os compactadores de arquivo? Zip, WinRAR, WinZip, GZ, que é gzip, ARG. São exemplos de compactadores de arquivos. Programas especializados em gerar uma representação mais eficiente de vários arquivos dentro de um único arquivo. Reduzir de tamanho, né? Então, 39 ficou aí letra B de bravo, é incorreta. E agora a questão 40. Em relação a BIOS, não interessa a BIOS ou BIOS, são características intrínsecas a esse recurso as abaixo relacionadas, exceto, letra A, o BIOS prepara o computador para executar o sistema operacional. Como o BIOS contém rotinas básicas de inicialização, ele precede o sistema operacional, daí o prepara, a letra A está certa. Está armazenado em um componente da placa-mãe? Sim, a memória ROM é um componente da placa-mãe, vem gravado de fábrica. Letra C.
é responsável pelo boot do computador. Olha aí. Responsável pela partida da máquina, pela inicialização da máquina. Cara, eu não sei porque a risada do Rodrigo ali, ela foi um tanto maliciosa. Mas vamos continuar. Letra E. Armazena informações básicas para o funcionamento da máquina. Armazena informações básicas para o funcionamento da máquina. Então a letra E também está certa. Galera, o BIOS não é um componente de hardware. Legal? O BIOS é sempre o quê? Um software. Então, gabarito A40 é o quê? Letra D de delta. BIOS jamais vai ser um hardware. Ele quer no enunciado da 40 a exceção. Então, BIOS sempre vai ser um firmware, sempre vai ser um software. Gabarito letra D, exceto hardware. Ok? Galera, então, ó, esse é o gabarito final. Esse é o gabarito final. Tentem dar um print. Eu vou tentar gravar. Eu vou tentar, né, encerrar a live e deixar gravado aí por 24 horas. E, sem dúvida, eu vou fazer um outro teste no momento oportuno, né? Só eu e a Carol. Vamos tentar aí. Você vai ficar num outro cômodo, Carol, me ajudando para ver se esse YouTube funciona. Eu tenho que botar esse negócio para funcionar, né? Eu já transmiti no YouTube anteriormente, mas tem tempo que eu não coloco. E aqui eu tô com uma série de equipamentozinhos. Eu tenho que configurar e ver se eu consigo colocar isso para uso, porque sem dúvida a mesa é um recurso interessante para a gente poder escrever, ver a questão, é legal, né? Mas são ferramentas diferentes. Eu acho que até depois é interessante esse feedback. O que vocês preferem? Talvez o Instagram, pela facilidade, né, de poder assistir e transmitir de qualquer lugar. Por exemplo, se eu estivesse viajando, não teria como levar a mesa, teria que ser pelo Instagram mesmo. Mas em casa, eu acho que eu preciso ter essa infraestrutura para transmitir ao vivo. Galera, haverá muitos outros materiais, muitos outros encontros, né? A nossa agenda ainda não está muito bem definida, mas eu acho que esse conteúdo aí 3 vezes por semana mais forte e conteúdos menores aí ao longo do dia. Enfim, vamos produzir, gente, vamos produzir. Vai ter que dar certo. A Crislane comentou uma parada super importante. Coloca os acertos lá na planilha. Por quê? É uma maneira de eu ir monitorando se vocês estão fazendo os exercícios e de eu observar se vocês estão conseguindo entender, se vocês estão evoluindo. Né? Porque nesse tipo de metodologia, eu estou passando uma lista de exercícios, eu preciso que vocês façam a lista de exercícios, muitas vezes preciso que vocês estudem. Né? Peguem um livro, deem uma olhada no YouTube, pesquisando no Google, para depois assistir essas correções. E vocês tornam-se partícipes nesse processo de aprendizagem, né? Vocês vão ter que ter curiosidade lá, pesquisar e tal, e depois tirar dúvida. Agora, eu preciso acompanhar a evolução. A planilha é muito legal para isso. E também é legal para você, porque, por exemplo, hoje a gente fez 20 questões. Quem acertou 15, tá bem ou tá mal? Não sei. Quando todo mundo colocar as notas lá, a gente gera uma média. Quem estiver acima da média está bem. Quem estiver abaixo da média tem que melhorar. Essa é a lógica. Né? A gente já tem uma quantidade bem significativa de pessoas participando do acompanhamento. Então, vocês vão observar que eu perdi algumas aulas. A tendência é a nota cair. E aí, você vai querer correr atrás. Isso vai te motivando também. O ranking é interessante. Eu não coloquei nome, não coloquei nada que pudesse identificar, que é para que não haja nenhum tipo de vaidade com relação a isso, né? Sejam o mais sinceros possíveis. Legal? Galera, o Rodrigo tá ficando ruim, né, cara? Ele fez essa brincadeira do Ctrl W, deve ter um monte de gente que apertou Ctrl W e saiu, né? Porque o Ctrl W fecha a janela. Não caiam nessa não, gente. Ele tá com espírito de cracker aí, ó. Bom, eu vou salvar a live, então eu vou fechando. Agradeço a todos aí pelo carinho. Qualquer coisa me chama aí no Instagram, me chama no WhatsApp. A gente tá junto aí até a prova. A intenção é essa, beleza?
Final de semana não tenho dúvida que eu vou produzir bastante coisa. Segunda-feira de manhã, quando vocês estiverem acordando aí, o WhatsApp vai estar cheio, se Deus quiser. Galera, um abraço, boa noite para todos, vamos que vamos.